paisagem deslumbrante no norte do estado do Amazonas, quase divisa com a Venezuela. É a Serra do Imeri, um bloco de montanhas que se estende por cerca de 80 quilômetros e chega a 2.400 metros de altitude. Esta região isolada e de difícil acesso foi o local da nova expedição em busca de espécies desconhecidas da Amazônia, liderada por um dos maiores especialistas em répteis e anfíbios do mundo, o zoólogo do Instituto de Biociências da USP, Miguel Trefort Rodrigues. Eu colocaria essa expedição como a mais difícil e talvez a mais importante que nós fizemos até hoje. Olá! Hoje no Repórter Eco você viaja com os cientistas em busca de novas espécies em uma região desconhecida da floresta amazônica. Pesquisadores brasileiros criam um sensor de papel que detecta a presença de agrotóxicos em alimentos. E livro lançado pelo Instituto Socioambiental retrata os últimos 6 anos da luta pela sobrevivência dos povos indígenas do país. Um sensor de papel detecta a presença de agrotóxicos de modo rápido e barato. A ideia dos pesquisadores é ajudar produtores rurais e a indústria de alimentos a monitorar o uso de compostos químicos nas lavouras e nos supermercados. De um jeito rápido, simples e na palma da mão. Pesquisadores da USP de São Carlos, no interior paulista, desenvolveram um pequeno sensor eletroquímico em papel pardo ligado a um aparelho eletrônico portátil que detecta em tempo real a presença e a quantidade de carbendazim, fungicida proibido no Brasil. Nós escolhemos o carbendazim porque é um pesticida bastante utilizado, pelo que a gente tem de informação, apesar de ser proibido no Brasil. Ele é proibido porque ele é bastante tóxico e tem propriedades carcinogênicas. A contaminação por ele é associada a câncer e provavelmente, principalmente, em trabalhadores rurais. O baixo custo e a praticidade em relação aos exames convencionais de detecção de agrotóxicos fazem com que o sensor seja considerado inovador. Nós usamos o papel que deu resultados melhores, é o papel pardo, Kraft, né? Ele deu resultados melhores porque ele é bastante poroso e permitiu que nós tivéssemos impressão de uma tinta de carbono, uma tinta condutora de carbono, que consegue penetrar nos poros próximos à superfície, e isso garante uma grande quantidade de tinta na superfície do papel. E depois, o que nós precisamos fazer também foi um tratamento químico da superfície do papel, é um tratamento com ácido muito barato, para criar grupos químicos que interagissem especificamente com o pesticida que nós estávamos estudando. A ideia é que o dispositivo seja amplamente utilizado em lavouras, mas também em supermercados. Basta colocá-lo em contato direto com frutas ou verduras. O resultado sai em minutos e pode ser acessado pelo celular em um aplicativo. Você pode fazer em grande série e testar, por exemplo, muitos lugares diferentes na lavoura, né? Então, eu imagino que se você tem uma lavoura de um certo tipo de alimento, você pode rapidamente, num dia, percorrer a lavoura toda fazendo os testes e vendo onde é que se tem uma concentração maior de pesticida, né? Isso, aliás, pode ser casado, nós também trabalhamos com sistemas de inteligência artificial para poder fazer tratamento de dados, né? Além de auxiliar na saúde de trabalhadores rurais, os sensores contribuem para garantir o equilíbrio ambiental das regiões produtivas. Nós já temos, inclusive, para alguns outros pesticidas, né?
Inclusive, temos sensores que detectam também contaminação por alguns dos chamados poluentes emergentes, que são, por exemplo, hormônio, né? Emprega-se muito hormônio na pecuária, né? E você precisa ter certeza que esses hormônios não vão contaminar águas, né? Por exemplo, pode ter efeito em peixes, né? E outros animais aquáticos, né? O próximo passo dos pesquisadores é patentear o sensor. Mas, para que a tecnologia esteja acessível para o mercado, é preciso mais investimento do poder público na ciência e de empresas para a produção em larga escala do aparelho. Vamos às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. O eclipse solar híbrido é avistado apenas na Austrália, Indonésia e parte do Oceano Pacífico. A Lua bloqueou o Sol de maneiras diferentes, alternando entre um eclipse total, quando o Sol ficou inteiramente encoberto, e um eclipse anular, quando se forma um anel brilhante em volta da sombra da Lua. O fenômeno é raro e acontece a cada 10 anos. O Parlamento Europeu aprova pacote de medidas para tentar conter as mudanças climáticas. As reformas dizem respeito ao mercado de carbono. A partir de agora, quem exceder o limite de emissão de gases de efeito estufa deve comprar certificados de emissão para cobrir os impactos socioambientais. O objetivo é reduzir as emissões em 62% até 2030, em comparação com 2005. O presidente norte-americano Joe Biden anuncia que vai injetar 500 milhões de dólares, cerca de 2,5 bilhões de reais, no Fundo Amazônia nos próximos 5 anos. O valor é 10 vezes superior ao que havia sido sugerido pelos americanos e autoridades brasileiras na visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Casa Branca em fevereiro. A verba depende de aprovação do Congresso dos Estados Unidos para ser liberada. Pela primeira vez é comemorado em 19 de abril o Dia dos Povos Indígenas, e não mais do índio, termo genérico que não revela a riqueza de culturas dos povos originários. Eles são os maiores responsáveis por manter a floresta em pé, em benefício de todo o planeta. Mas nos últimos anos sofreram invasões e todo tipo de agressão. Relatório da ONG Greenpeace Brasil revela que escavadeiras hidráulicas estão no garimpo nas terras indígenas Yanomami, Kayapó e Munduruku, na Amazônia. A prática tem grande potencial destrutivo, devasta a floresta e provoca verdadeiras crises humanitárias. Estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Universidade do Sul do Alabama, nos Estados Unidos, mostra que em 35 anos a mineração ilegal cresceu mais de 1.200% na região. O bromeliário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro reabre depois de passar por obras. O local reúne mais de 15 mil exemplares de bromélias, com 704 espécies de plantas, sendo 96 ameaçadas de extinção. O acervo foi formado por pesquisadores e expedições científicas. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Livro lançado pelo Instituto Socioambiental retrata a luta pela sobrevivência dos povos indígenas do Brasil. O ISA, Instituto Socioambiental, lançou o livro Povos Indígenas no Brasil 2017-2022. A publicação é uma síntese dos últimos 6 anos de pressões, ameaças e resistência dos povos da floresta. De norte a sul do país, nos confins da Amazônia, no Cerrado,
na Mata Atlântica. O Brasil é território de povos indígenas. São mais de 266 etnias que falam cerca de 160 línguas. Uma população que ultrapassa 1,5 milhão de pessoas e que vive em 731 terras indígenas e em cidades de todo o país. É o que revela Povos Indígenas no Brasil 2017-2022. É a 13ª edição da série, publicada desde a década de 1980 pelo Instituto Socioambiental. Um documento com cerca de 230 autores, 73 deles indígenas. O desafio ele é gigantesco, né? E são 42 anos já articulando tanta gente para poder ter um livro, para poder ter um retrato tão completo da realidade indígena do Brasil. A obra destaca que povos já tão marcados pelo genocídio, pela perda de direitos, tiveram nos últimos 5 anos desafios ainda maiores. O Estado, no que diz respeito à política indigenista, aos direitos indígenas, a efetivação desses direitos, ele virou de cabeça para baixo, né? A gente viu a partir de um determinado momento o Estado contra os indígenas. Então, no âmbito dos processos, por exemplo, fundiários, de reconhecimento de terras indígenas, a gente viu os procuradores da FUNAI, a gente viu o Estado advogando contra os indígenas em processos, se retirando de processos que o Estado deveria estar ali defendendo, né, defendendo as demarcações. A gente viu também o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que à época era comandado pelo Sérgio Moro, devolver 17 processos de terras indígenas para a FUNAI, argumentando que essas terras se enquadravam no chamado marco temporal, né, que é uma tese que não existe na Constituição, tem um julgamento pendente no STF, mas não é uma coisa que não nem um pouco certa, já que nem na Constituição está explícito isso. O avanço do desmatamento, o garimpo ilegal, a poluição dos rios ameaçam a sobrevivência dos indígenas e das mulheres indígenas ainda mais. A gente pode dizer que é sobre as mulheres que recai o peso dessas ameaças, principalmente sobre elas, porque elas são responsáveis por cuidar das famílias, elas são responsáveis por cuidar da alimentação das crianças e muitas vezes elas que têm que pagar o preço de todas essas ameaças, dessas pressões, né, de ter que lutar contra as doenças, de ter que lutar contra a falta de comida. E é por isso que a gente vê hoje o fortalecimento da mobilização das mulheres indígenas, que eu acho que é um aspecto fundamental do período. Vítimas da violência, dos impactos das mudanças climáticas, as mulheres se firmam como protagonistas da luta indígena no país. O levantamento mostrou mais de 90 associações de mulheres indígenas espalhadas por 21 estados do Brasil. São poucas, menos de 10% de todas as organizações de povos originários, mas com um poder de resistência que nenhum número consegue descrever. O mundo inteiro discute o aquecimento global. Então tem a Sônia Guajajara aí no Ministério dos Povos Indígenas, que também foi eleita deputada federal, né, a Célia Chacriabá, né, que também foi eleita, enfim. E você tem a Joênia Wapichana, que infelizmente não conseguiu se reeleger por conta do coeficiente eleitoral, mas foi uma das deputadas mais votadas no estado dela, que é Roraima, né? E você tem várias figuras de destaque, né? Em 2018 a gente pôde ver a primeira marcha das mulheres indígenas que aconteceu em Brasília. A obra conta com imagens de 160 fotógrafos e exemplos de iniciativas que conservam a cultura e a floresta. A criação de arte com miçangas das mulheres Iauanauá. A produção do óleo de pequi do povo Quisedzê. A escola que perpetua os saberes dos Auaguajá. Nas terras indígenas se eterniza o passado. Germinam as sementes do futuro do Brasil. Que os povos indígenas são o futuro, porque eles são essa raiz da diversidade. Eles têm essa matriz de soluções, né, que a gente vai precisar para enfrentar os desafios do futuro. Temos muito para aprender com eles, né?
uma orca que está há 52 anos no cativeiro vai ser finalmente libertada. Lolita, que mede 6 metros e pesa mais de 3 toneladas, viveu numa piscina de 26 metros de comprimento por 11 de largura, onde mal podia se movimentar. Ela foi capturada em 1970, com apenas 4 anos de idade, e vendida ao Parque Aquático Miami Sea Aquarium, na Flórida, Estados Unidos, onde vive desde então. Hugo, seu companheiro, morreu em 1980. Desde essa época, não teve contato com outro animal da sua espécie. Ativistas passaram anos exigindo a libertação de Lolita. A volta da orca em ambiente marinho não vai ser simples. O plano é transportar Lolita de avião até o norte do Oceano Pacífico, onde ela vivia com uma população de orcas ameaçada de extinção. A readaptação deve durar 2 anos e será acompanhada por uma equipe de veterinários e treinadores. Mas há dúvidas sobre até que ponto será bem sucedida. O principal desafio é ensiná-la a capturar seu próprio alimento. Na natureza, as orcas vivem em grupos e aprendem a caçar com os mais velhos. Uma história triste de um animal marinho tirado da natureza e que agora se espera consiga retornar ao mar. Veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Expedição inédita à Serra do Imeri busca novas espécies em região desconhecida da Amazônia. Uma nova expedição em busca de espécies desconhecidas da Amazônia reúne pesquisadores do Brasil e do mundo. O projeto, liderado por um dos maiores especialistas em répteis e anfíbios, estuda a Serra do Imeri, ao norte do estado do Amazonas. Paisagem deslumbrante no norte do estado do Amazonas, quase divisa com a Venezuela. É a Serra do Imeri, um bloco de montanhas que se estende por cerca de 80 quilômetros e chega a 2.400 metros de altitude. Esta região isolada e de difícil acesso foi o local da nova expedição em busca de espécies desconhecidas da Amazônia, liderada por um dos maiores especialistas em répteis e anfíbios do mundo, o zoólogo do Instituto de Biociências da USP, Miguel Trefort Rodrigues. Eu colocaria essa expedição como a mais difícil e talvez a mais importante que nós fizemos até hoje. E tudo isso a gente só conseguiu graças ao apoio da FAPESP e ao apoio do Exército Brasileiro. Chegar e sair do único ponto que possibilitava a montagem do acampamento foi complexo. Exigiu viagens prévias de reconhecimento e a checagem permanente das condições climáticas do local. Em 2017, os pesquisadores realizaram uma expedição à mesma serra, mas ao Pico da Neblina, que permitiu descobertas científicas relevantes. Nós coletamos em répteis e anfíbios e outros grupos uma quantidade bastante grande de espécies novas, que eram extremamente importantes para conhecer um pouco mais da história biogeográfica da Amazônia. Os resultados mostraram que a fauna que está na região mais alta do Pico da Neblina, quer dizer, no topo do Brasil, é uma fauna e uma flora que, na verdade, não tem nada a ver com a Amazônia que está embaixo. Ela tem a ver com os Andes, com a Floresta Atlântica e com os tepus. Tepus são aquelas montanhas em forma de mesa que estão muito situadas na região da Venezuela. A nova região da Serra do Imeri, investigada, prometia revelar novas espécies. Essa área que a gente escolheu, ela está separada do pico, entalada entre os rios Cauaburis e o rio Marauiá, completamente isolada. Então a gente imaginou um conjunto de serras desse, na Amazônia, separado do Pico da Neblina,
Onde nunca ninguém teve, deve ter, muito provavelmente, espécies endêmicas, espécies que estão isoladas do Pico da Neblina. Existe uma hipótese de que essas áreas estiveram todas conectadas por um platô antigo e que foi, à medida do tempo, foi erodido, então ela já está descaracterizada como Tepuy. Mas a gente gostaria de saber o que tinha ali. O resultado foi a coleta de centenas de espécies de animais e plantas endêmicos, ou seja, que só ocorrem nesta região de solo pobre, pedregoso, com variações de temperatura de até 20 graus Celsius no mesmo dia. Muitas delas ainda serão descritas pelos cientistas. Uma perereca pode ser parente de outra que vive nos Andes, na Colômbia, a mais de 1000 quilômetros de distância. Botânicos afirmam que é possível que plantas com flores e frutos que se originaram aqui chegaram às partes baixas da Amazônia e Mata Atlântica, onde se diversificaram. Nós coletamos 160 exemplares de répteis e anfíbios, dos quais 4 espécies de lagartos e entre 8 e 9 espécies de anfíbios. Os lagartos todos são novos. Os anfíbios, a imensa maioria é novo, se não todos também. 70 espécies de mamíferos, pelo menos os roedores e marsupiais, eles têm afinidades com os bichos que estão no Pico da Neblina. Nós não sabemos ainda se são novas espécies ou não, não é? No caso das aves, nós coletamos cerca de 60 exemplares de aves de 25 espécies. Várias delas são registros novos de coleta para o Brasil, inclusive um tucano verde, que é um bicho extremamente raro, e possivelmente tem uma coruja que é relacionada a uma coruja nova também. Nós coletamos também 1.200 amostras de plantas que estão sendo estudadas. Há investigações sobre a relação entre mudanças climáticas e a possibilidade de extinção de espécies. Como nós levamos uma pessoa que fez experimentos de vulnerabilidade térmica, então a gente tem provavelmente aí uns 50 ou 60 espécies que foram amostradas do ponto de vista da tolerância à temperatura. Como são espécies que vivem em regiões frias no meio da Amazônia, quer dizer, à medida que o tempo esquenta com o aquecimento global, essas espécies vão sendo ameaçadas de extinção e vão poder, obviamente, ficar vulneráveis a desaparecer assim que algumas temperaturas limites forem atingidas. Com essa expedição, os pesquisadores pretendem contar um novo capítulo sobre a história da Amazônia, um capítulo até então desconhecido. E com isso, a expectativa é que haja investimentos para garantir a conservação de novas espécies. É uma fauna rica e que vai exigir esforços de conservação muito além dos que estão sendo feitos atualmente. Por hoje é só. No próximo Repórter Eco tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor. Até lá!